TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente eu e o Carlos Gama, do canal TV Correio da Manhã, entrar em vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita. E hoje, como nós comemoramos o Dia do Trabalho, nós vamos falar sobre alguma coisa sobre o trabalho, tá certo? Porque esse título está inserido nas leis morais, tá certo? Então, nós vemos que... É melhor você pode completar. Isso. Os espíritos é dividido em quantas partes? Isso. O programa é exibido aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês querem fazer perguntas, sugestões e reclamações, por favor, nos envie e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Também pode ser assistido pelo Facebook TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram TV Correio da Manhã. E o importante é que toda a programação deste canal é veiculado também em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e, logicamente, o canal 16, aqui TVC de Petrópolis, tá certo? Então, as nossas boas-vindas, e nós temos aqui ao nosso lado o nosso amigo e professor Carlos Gama, as suas considerações iniciais, Gama. Bem, hoje é um dia importante, não é isso? Exatamente. Em tudo para todos, porque sem esforço, sem determinação, sem luta, sem consciência do risco que estamos tomando, no sentido de divulgarmos algo que ainda não se conhece. Então, o fato de divulgarmos é um tipo de trabalho muito eficiente, mas muito importante para a nossa evolução espiritual. Então, do ponto de vista material, o nosso país foi privilegiado com isso. Tivemos um trabalho específico feito com intervenção da espiritualidade para que a gente pudesse caminhar através da parte terceira de O Livro dos Espíritos com as leis morais. Para quê? Para que o trabalho feito nessas circunstâncias se caracterize como uma lei moral, que nós temos o dever ético e moral para atender. Tá certo. Então é isso aí. Perfeito. Nós parabenizamos o Doutor Então, Espírita pessoal, pelo fato de estar mais ao aniversário dela. Isso. Então, nós trouxemos hoje uma presença divina, vindo palavras de vida eterna, vindo de Emmanuel através de Chico. E nós estamos no capítulo 83. Presença divina. Abre aspas. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos... Quando que ele diz isso? Isso que eu ia te pedir. Na Bíblia, em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Presença divina. Ele nos diz o seguinte: pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda a parte que Jesus está com os líderes mundiais
com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do testemunho do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Veja, é uma citação importantíssima. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Veja, ele não diz que vai nos abandonar. Aliás, ele nos disse o seguinte: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E ele trabalha para isso, para que todos nós sejamos e venhamos a ser o seu rebanho através do bem. Existem aqueles que saem do caminho. Claro, nós erramos ainda. Eu erro, o Gama erra. Quem diz que não erra? Jesus diz, pode dizer, eu não errei. É um espírito puro, tá certo? Então, hoje, nós, como é o dia do trabalho, tá? Se comemora aqui no Brasil, no mundo, o dia do trabalho. E nós estamos exatamente encontrando na terceira parte do Livro dos Espíritos. E por acaso também, capítulo 3º, dessa terceira parte. Exatamente, a lei do trabalho. Olha só. Repare que nenhuma outra doutrina religiosa que se apresenta encara tão de frente a necessidade do trabalho. Sim. Então não é por acaso que veio parar aí, não. É uma necessidade. O espírita precisa estar consciente de estudar, porque conhecereis a verdade se vos libertará. Então ela só nos libertará se nós a conhecermos. Sim. Não adianta a gente fingir que sabe, que conhece, porque ouviu uma expressão bonita qualquer, né? E então uma resposta muito inteligente que nos assombra, seja de Jesus ou não, mas tem que ser de alguém profundamente disciplinado e evoluído. Então é importante que entenda que nós não estamos brincando de doutrina espírita para gastar o tempo. Não, de forma nenhuma. A lei do trabalho é absolutamente fundamental. Até nós vamos chamar de trabalho alguma coisa que materialmente você não vê o trabalho surgir. Normalmente você entra numa sapataria onde se faz sapato, você pode dizer depois, quando saiu, o produto é esse. Você pode dizer isso da doutrina espírita, fica escrito em livros que você vai ter que consultar. Sempre na lei do trabalho vai exigir a tua colaboração. Certo. Sem o que você não vai conseguir impor essa realidade. Exato. E aí vem também, né, a absorção desses conhecimentos
para que venhamos a colocar em prática. E essa prática nada mais é do que o trabalho em favor do próximo. Então, se nós observarmos exatamente até mesmo as leis morais, que começam lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, então vocês encontram rapidamente, mais rapidamente mesmo, só de olhar, você fala das leis morais. Por que a moral é mais importante? Porque se nós não observarmos os limites e as determinações daqueles que procuram seguir a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é só dele, é do universo, então essa lei natural, ela depois passa pela lei de adoração, que é uma coisa natural. Sim. Até os selvagens também têm. Mas aí vem o que lei? A lei do trabalho. Podia ter abordado qualquer outra, né? Da lei de destruição, tanto eles destruíam naquela época, a lei de igualdade que eles procuravam, da lei de liberdade que eles também procurariam, mas não. A mais importante que aparece logo é a lei do trabalho. Qual o limite do trabalho? Qual a necessidade do trabalho? Exatamente. Essas coisas que nós vamos conversar. Exato. Aliás, um dos discípulos, em uma conversa, disse que nós iríamos trabalhar. E Jesus, numa conversa, logicamente, disse: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Olha só a profundidade disto. Se ele nos criou, ele impôs regras, leis, que não podem ser mudadas. Quando muda, é o livre-arbítrio do indivíduo. Você pode até sair do chão, levantar voo. Sim. Com determinado respeito às leis. O tempo todo você estará lutando contra aquela lei com outras leis que permitam segurar um avião, um helicóptero, seja lá o que for no céu. Com outras leis que trabalham conjuntamente. Exatamente. Então é muito importante as leis morais. Tá certo. Então nós vemos lá que no capítulo 3, né, da Lei do Trabalho, tem a pergunta 674, que diz assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Olha o que a espiritualidade respondeu. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar. Mas porque lhe aumenta as necessidades e gozos. Porque aí vira o trabalho uma terapia ocupacional. Você está trabalhando, como eu e o Gama estamos agora levando um pouquinho da doutrina para você, nós estamos trabalhando. Nós não estamos pensando, vamos para a praia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. O avião, quando levanta voo, ele está usando as leis que ele conhece. O movimento, né? A rotação. Em determinados lugares. Uhum. Então tem então a pressão para trás, empurra para frente. Exato. No caso do jato. O jato. Uhum. Ou cortando o próprio ar, achando no ar mesmo o movimento para puxar o avião. Portanto, a necessidade de trabalho é completa, senão você não progride, você permanece no atraso. Claro. Mesmo que você não saiba, você está trabalhando para que possa a coisa crescer. Sim. A coisa é o ensinamento da natureza, de como funciona, com quem funciona, quais são os espíritos que estão envolvidos. Não pelo nome, que isso não é importante, mas pela natureza do que ele faz. Natureza, exatamente. Tá? Porque aí vem a nossa procura pelo conhecimento. Você vê um cientista, ele estuda, vai para o laboratório para fazer determinados experimentos para se achar um denominador comum ao remédio para aquela determinada doença.
é um trabalho importantíssimo. Por isso que diz assim, olha lá, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades. Porque se você tiver um câncer e não tiver o remédio, logicamente você vai desencarnar. Mas se já tiver um remédio que prolongue mais, olha, já é o início da cura. Você vê que a ciência em si mesmo, ela procura sempre as causas para poder combatê-las quando erradas, Exato. quando prejudiciais. Uhum. E através faz isso, primeiro é a pesquisa, depois a aplicação dela na própria natureza. Perfeito. Olha a 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Olha a resposta. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que é simplesmente fantástico isso. Vou repetir. O espírito trabalha. Mesmo ele no plano dos desencarnados, ele está trabalhando. Ninguém, se você pensa que você desencarna e vai ficar lá em cima numa praia tomando sol, isso não vai acontecer mesmo, gente. Pelo menos não vai evoluir, nem material, nem espiritualmente. Exatamente, não vai. Aí, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Aí eles dizem assim, você, Luiz, e o Gama estão aí sentados na televisão, nós estamos trabalhando. Um pouquinho só, mas estamos. O importante é não ficar parado. Sempre faça alguma coisa para se melhorar. Isso não é egoísmo. É caminhar para a nossa evolução espiritual. Vamos lá para... E como a gente consegue isso? Através da pergunta 718 do Livro dos Espíritos. 718? Quando os próprios Espíritos explicam que nós temos que passar por certas mortificações, certas dificuldades, eu diria até mais espiritualmente, grosseiramente, mas certos riscos, a partir da pergunta 718 em diante, você vê que o fundamento é esse, nós precisamos trabalhar. Olha, o Gama falou muito bem. Ele diz assim, olha, pergunta 718, ligada a esta que nós estamos falando. A lei de conservação obriga o homem a prover às necessidades do corpo. A conservação é da sua vida neste corpo. Ele diz, sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. E só o trabalho, o estudo, a força, a devoção a ele, o conhecimento, somente isso nos dará força e saúde. Porque sem isso, você não consegue progredir. Então, os ensinamentos que os discípulos ensinavam, e quando tinham mediunidade faziam, aqueles que tinham e que estavam usando aquela oportunidade, pregando, estavam tendo uma assistência espiritual bem alta, necessária e indispensável para fazer a coisa bem evoluída. Olha, vamos fazer uma comparação rápida. Veja, o trabalho hercúleo que Allan Kardec teve em 1857, 1855 em diante. Fazer esses livros, receber as informações, olhar se está correspondendo com a verdade, com isso, o trabalho hercúleo que ele teve. E naquela época existia a velar. Mas também começou a aparecer o gás. O gás. Naquela época. Então, a luminosidade era bem precária. E depois apareceu também a força atômica. Exatamente. Entendeu? Que mas conduziu a humanidade a esse caminho que está seguindo. E ele trabalhou arduamente. Só para vocês
pensarem nisso. Mas antes de continuarmos, nós já fomos informados que temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô pessoal, programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre a lei do trabalho, tá certo? Então passemos agora lá para a pergunta 784, que diz o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Isso então, aí... veja bem, o fundamento da resposta diz o seguinte: para tornar compreensível as necessidades do bem e as reformas, olha bem, a necessidade do bem e as reformas, que nós estamos tentando fazer, implantar o bem e as reformas, tá? O que é necessário? Vamos agora sim, a resposta da pergunta 784. Então, pode lê-la. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Agora. Isso é trabalho. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Reforma, que nós reparemos, quando traduzimos isso para o nível prático, você vê, enquanto que os mais revoltados, já com alguma visão, sabem desse fato, então eles lutam até para obter o poder. Sim. Achando que é através da imposição que você consegue. Não, é através da transformação moral. Então não adianta pertencer a essa religião, ou, digamos assim, essa política que não é moral, mas que é uma política que segue determinadas nações para fazer do trabalho um sistema para se impor. Não. O trabalho é para nos libertar, não é para nos impor. Exato. Gama, aqui eu vi uma coisa bem interessante. Olha só, na 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma, porque literalmente ele não trabalhou para a sua evolução. Por isso que a evolução segue características diferentes. Por exemplo, você tem a evolução da carne. Sim. E tem a evolução da moral.
Moral. que é importante. Então, o Livro dos Espíritos, nesse aspecto, foi a primeira obra pública importante e grandiosa que vem demonstrar a importância das leis morais. Perfeito. Porque senão antes a gente só pensava na lei física. Escravizava um, escravizava dois, escravizava 1000, mas tinha força, então ele se sustentava. Até que ele percebeu, ou os fatos levaram-no a perceber, que ele tinha que se aproveitar também da parte moral, para que as pessoas compreendessem a necessidade de haver a transformação moral dos nossos atos, das nossas intenções para termos bons resultados. Bons em todos os sentidos, Sim. porque não fazem mal a uns, mas fazem bem a todos. Exato. Aí me lembra exatamente uma figura da nossa história, né? A princesa Isabel. Logicamente que ela é o marco, mas existem outros também que ajudaram-na, através de uma caneta de ouro, a assinar a abolição da escravatura. Porque a evolução moral é muito mais profunda do que a transformação material. Então, a transformação moral, através de lei, você consegue impor um estado aparentemente justo. Mas, na verdade, no meio daqueles ali, tem algumas pessoas que recebendo iluminação maior e assimilando melhor, vão se tornar, então, portadores muito mais eficientes, enquanto que os outros retornam. Mas é um caminho, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Por isso que a doutrina espírita tem muito importante. A primeira parte ensina que são os fundamentos da doutrina espírita. A segunda parte também, mas a terceira parte ele fala para tudo e diz que agora são as leis morais. Porque a lei moral é a mais difícil de ser implantada. Então nós sabemos que existe a lei, por exemplo, até de castigos de condenação eterna, etc., que nunca é eterna, mas é secundária. Mas então tem essas condenações, vem então a lei moral, que a parte mais importante é a moral. Você não vê o efeito, mas você sabe que ele está presente ali onde está. Perfeitamente. Então o sacerdote, quando ele, por dedicação, por amor, por conhecimento, ele aplica e deseja a cura, intensamente a cura de uma determinada pessoa, e às vezes, quando mediúnico, ele consegue, então é importante então entender que já está naquele ponto em que ele está distribuindo amor. Jesus fazia isso sempre. Você vê que quando ele se vestia normalmente, ele estava vestindo, mas então fazia determinadas funções, ele vestia uma roupa diferente, e as pessoas que o assistiam se curavam, se transformavam em homens ou mulheres de bem. Aliás, né, Gama? Ele com intenções de fazer o bem. Sim. Ele, em todas as situações em que pediram a Jesus que os curasse, aquele doente disso, daquilo outro, ele sempre no final dizia: vá e não erres mais. Não tornes a pecar. Não é isso? Por vezes era assim. Olha, porque ele sabe que o ser humano ainda é fraco. Mas tem um caso em que ele não disse isso. Por isso é tão importante divulgar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a aplicação da moral em todos os sentidos. Sim. E às vezes nós fazemos isso como se fosse uma coisa meramente material, como você aprende o ABC, o ginásio ou o primário. Você ali aprende coisas importantes. A lei moral pode estar ali dentro também aos pingadinhos, mas ela é grandiosa e maior que aquilo tudo. Perfeito. Então, só para complementar, a mulher hemorroíça, ele a curou e disse a ela: vai. E não tornes a pecar. Não, ele não falou isso, me perdoe. Vá, porque os teus pecados estão curados. É a única parte no Evangelho que ele não disse: e não voltes a pecar. Olha, a fé que essa mulher tinha numa pessoa que ela mal conhecia, mas ela teve fé. Eu boto reticências porque isso vai de dentro de cada um. Mas vai chegar um ponto que ele tem necessidade de praticar o bem.
Você vê na pergunta 784 de O Livro dos Espíritos, e aí é coisa humana, hein? Essa aí nós já fizemos, Então né? você vê, ó, leia e completa. Então, Não precisa olha, nem que eu fale, só chama a atenção. é, 784. 784. Você mesmo vai enfatizar, eu É. também. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos. Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Agora, Faz-se esse último trecho eu acho muito importante. faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Quer dizer, você vê que é necessário deixar livre para que todos assimilem essa realidade. Temos que nos dedicar ao bem, ao amor ao próximo. Perfeito. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Como está na própria doutrina Está espírita. certo. Então, Gama, nós demos uma volta grande, mas Não, mas temos muito que chegar bom, ao sim. objetivo. O objetivo é esse. É esse. Por que tem que ensinar moral? Está aí, no Livro dos Espíritos, está lá direitinho, é a lei do progresso que determina. Se você não não tiver um processo de ordem moral, você está falindo em algum lugar. Perfeito. Porque é um aspecto que você não vê. É a mente trabalhando. É a mente. Então é a parte moral que é importante. Perfeito. Então, na pergunta 676, pessoal, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Isso está em que pergunta? Na 676. Então vai a 717. Vamos lá na 717. Espera aí, gente, que eu já acho, já achei. Vamos lá. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Veja bem, a própria pergunta enfatiza ela, que ela já é por si só uma resposta. Exato. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Isso Não pode, portanto, impor isso simplesmente através de leis de força. é exatamente, é o É problema. a transformação moral. Moral. Não a transformação legal. Exato. A transformação legal ela é importante para nos proteger como um todo. Uhum. Mas a moral é fundamental, porque ela é universal. Certo, certo. Então nós vemos, então, continuando aqui, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Olha só, gente, vamos. Eu conheci há muitos anos atrás uma senhora. Ela era cega. Ela andava a Petrópolis. Ela estudou para ser professora para cegos. Ela tirou em primeiro lugar. Olha só. E ela foi exatamente na Urca, no Rio de Janeiro, tem lá um instituto para cegos. E ela trabalhou 60 anos
ensinando outros cegos a lerem o braille. Olha que fantástico. Explica o que é o braille. O braille são as letras no livro que ela vai associando com a ponta dos dedos, ela vai observando quantos bolotinhas tem e ela ali forma a palavra, ou furo, ou o que for. E ela os ensinou por 60 anos. Deus, não é que Deus, ela nasceu com essa deficiência, mas veio com a possibilidade do tato através dos dedos para poder ler e passar para os outros. O assunto é tão complexo que você vê que a gente for caminhando, nós já estamos tentando explicar como é que as pessoas que vêm com missão, então, como Chico Xavier, por exemplo, sim, tá? Podemos dizer assim, para fugir um pouco da religião, vamos lembrar de um outro cientista, Einstein, por exemplo, que veio de outra posição, mas de qualquer forma escolheu um caminho para poder evoluir. Sim. E se apegam a ele. Enquanto você não apontar para isso, para os bens e para a moral, o teu erro no final vai dar problema. Porque a maldade só, posto do ponto de vista de moral, parece certo. Mas se não atender aos princípios totais de ética e de moral, pode estar tranquilo, está errado. Está errado, exato. E aí só o cristianismo é que não oferece essa forma. Exato. Você falou em Einstein, me lembrei de um outro caso, você me desculpe, mas é trabalho. Sem dúvida. Veja bem, ele fez uma fórmula, na qual eu não me lembro. Ok, não tem problema nenhum. Só que, nos desdobramentos desta fórmula, hoje, não sei quantos anos atrás, provou-se que Einstein estava certo em determinadas situações daquela equação. Imagine, naquela época, vamos supor, 1926, 27, por aí, era um fenômeno. Hoje, 2024, 100 anos depois, estão comprovando o que ele disse era certo. O que nos mantém, de certa forma, indireta e também não é tão objetiva, mas é manter assim funciona. Ou seja, a energia atômica está nos mantendo vivos. Sim. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Se o que vem do Sol não chegar aqui, nós vamos para o buraco. Aliás, não é só o Sol, né? Aliás, todo o universo... Todo o universo é regido pela força atômica. A força atômica positiva não é usada para destruir outros, mas para alavancar os mundos para que eles possam evoluir. São estágios em função de que sobre o planeta Terra vivem homens e mulheres, crianças, etc., todos eles vinculados a leis éticas e morais. Embora não pareça, mas são vinculados a leis éticas e morais. Sim. Então ele mata, destrói todo mundo. Destrói a matéria, mas não a lei. Não. Aliás, ele vai ter que responder depois. Ele também vai ter que responder depois. E às vezes, principalmente duramente. Quando você vê que para haver unanimidade nas decisões, é necessário respeitar os princípios dos outros. Ah, sim. Senão você está impondo e cometendo um erro. Imposição é uma coisa horrível. Daí vem a expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá no Livro dos Espíritos. Nossa, isso é muito bom. Então, olha, nós estamos aqui em cima da hora. Já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Nós temos que fazer esse intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
Olá, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente sobre a lei do trabalho, que está inserido na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais. Este caminho é necessário e indispensável para que você tenha segurança nas suas afirmações. Certo. Então, quem estiver procurando a verdade tem que ter na frente dele o que diz a pergunta 717 de O Livro dos Espíritos, se Sim. não me engano. Vamos lá. Pode lá. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo? Veja só, olha que a pergunta é feita de uma forma objetiva. Objetiva. Não é só para mim, é para você, é para todos Pra nós. todos. Em que circunstância? Seja enfático. Por Com exemplo, diz a o pergunta. prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Olha só. Quer dizer, venha a nós o vosso reino nada. Não é? Isso aí é um ditado horrível. Mas é o que se vê por aí. Então a resposta é a seguinte: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então você vê o que os grandes ídolos do mundo ou morreram mal, em estado de erro moral, ou durante a vida sofreram muito, tiveram as suas limitações, nem explicaram tanto. Mas você leu a pergunta 717? Acabei de ler agora. Então vamos enfatizá-la. Ouvidam a lei de Deus. Quem só aplica os bens sobre a bem aquela imposição que está correndo em determinados países contra a moral, contra a ética, etc. Você vê que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra. Para quê? Para obter o supérfluo, um prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Veja bem, então eles estão obtendo o supérfluo. Os ditadores, né? Então, ouvidam a lei de Deus, veja só, e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Vejam desses ditadores qual aquele que chegou ao final bem. Nenhum, né? Nenhum. Pois é, exatamente. Nenhum. Então, assim terminaram os grandes ditadores. Olha, né? Aí sim a resposta cabe bem. Vai a resposta completa. Isso. Ouvidam. Ouvidam a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. Exato. Mas nessa pergunta tem uma observação embaixo, que é interessante. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. É na 717 mesmo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Não é isso. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Olha só. Agora é importante, os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. A gente vê isso. Pessoas que tentaram até com amor. Um amor errado, mas é um amor. Então, é um amor à matéria e não à verdade. E quando se tem, então, o objetivo correto, se vê que realmente a transformação moral é necessária e indispensável para o espírito evoluído. Você entregaria as grandes forças do universo, digamos assim,
com o resultado de implantar as leis deles, você teria coisas fantásticas, mas não definitivas. Porque quem tem isso também, daqui a pouco está se autoelogiando, não sabe explicar tudo, não tem obsessão de tudo. Então, E aí na vem verdade, a os opressão. espíritos são criados. Por isso que o Livro dos Espíritos ele nos diz claramente que as perguntas e respostas se dividiram em várias partes. Primeira parte, pode ler para mim a primeira parte para deixar enfatizar? Sabe lá da primeira parte, onde você lê em cima, Deixa eu ver lá aqui. no título. A primeira parte É. é das causas primárias. Estamos falando dela, das causas Das primárias. causas primárias. Capítulo 2. Segunda parte, né? É, Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Mundo dos Espíritos. Vamos começar a falar do mundo, da terceira parte. A terceira parte, das leis morais. Das leis morais. Por isso nós estamos aqui para transmitir hoje, para os nossos irmãos que nos ouvem e que quiserem gastar o tempinho precioso que eles têm para saber. Eu já estou no fim da minha vida, tenho consciência disso. Então, estou pedindo a Deus que eu consiga demonstrar a importância das leis morais. Porque se não tivermos leis morais, não adiantou as guerras primitivas que nós tivemos, né? Depois Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial. Estamos diante de outra que pode acontecer a qualquer momento e vai resolver os problemas? Não vai. Não. Enquanto Vai não piorar. houver a transformação ética e moral de todos os homens que estão sobre a Terra, não é de ser pela força, há de ser pelo entendimento. E através dela é que vai se implantar. Caso contrário, nós vamos continuar tendo governos injustos e de resultado de pessoas que vivem, mas não absorvem aquele conhecimento para dentro da sua própria mente. Exato. Tá? Perfeito. Por isso que o Livro dos Espíritos nos diz tranquilamente, né, fala sobre as leis morais. A partir de quando que fala sobre a terceira parte? Qual a terceira parte, a primeira pergunta? A primeira parte. Terceira parte. Sim. Desculpa. Eu fechei aqui. Capítulo 1 da terceira parte. Pois é, Gama, eu fechei aqui. Deixa eu ver aqui o. Eita. Terceira parte das leis morais. Das leis morais. Das leis morais. Então, sem a evolução das leis morais, os homens continuarão a desencarnar, a portar-se mal, depois que tiver desencarnado, fazendo mal, e por isso mesmo vão reencarnar com dificuldade. Então, a evolução moral é a mais importante. Por isso que é estranho que o Livro dos Espíritos, na hora de ajudar as pessoas que estão em guerra, fala para eles leis morais, porque é necessário atacar o fundamento das coisas que se ocorre através da aplicação das leis morais. Por isso o Livro dos Espíritos, essa terceira parte, ela vem nos mostrar algumas leis para tornar a coisa racional. Mas é a lei moral que é a mais importante. A mais importante, com certeza. E isso faz com que a doutrina espírita não reconheça poder definitivo em algum. Nem para aquele que, do ponto de vista moral, detém tantos poderes. Deus não passa tudo para eles. É só um fundamento. Perfeito. Então, infelizmente já estamos quase no final do nosso tempo. Mas você pegando o próprio Livro do Espírito na terceira parte aí, onde começa a definir o que são os livros da terceira parte. Fechei de novo. Chegou lá? Não, cara, Eita, Vasco. 305, não é isso? 674. 674. Tá. Que é exatamente a lei do trabalho, né? Exatamente. Para você compreender que é através do trabalho que a coisa funciona. Pois é. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos é dedicada inteiramente às leis morais. Perfeito. Que nós damos, desculpe, mesmo nós, eu e outros mais, damos pouca importância. Quantas vezes nós vemos uma pessoa se matando aí de trabalhar
a minha vontade, eu não digo a dos outros, a minha vontade é correr lá e dizer, peraí, eu vou pagar uma pessoa para você ter uma situação melhor. Não, ele está naquele estágio. Ele Sim, apenas, ele às vezes, está precisa, só né? executando. É. Quando, na verdade, ele precisava, além de executar, entender por que está ocorrendo dessa maneira. Porque a lei espírita, ela tem essa perfeição. Ela é feita pelos espíritos, por isso, é a lei moral. E que nós temos que dar atenção. Exatamente. Então, agora, por exemplo, cá entre nós, eu também não devia dizer isso, mas há pessoas que falam da importância de fazer isso e aquilo, de transformações no livro dos espíritos. Não, quem está nessa capacidade de fazer a coisa sem o aspecto moral que ela tem? Tudo tem que ter aspecto moral. Com certeza. Sem o aspecto moral, lei não é lei, Não é é. imposição, é Exato. matéria. Pois é, Gama, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Você diria que o exército de Hitler, o exército hoje daqueles que estão com armas atômicas, que aquilo ali resolve os problemas? Mas não resolve mesmo. Não. Vai todo mundo desencarnar e voltar ao estágio que estava. Aliás, Entendeu? eu ouvi Não tem uma jeito. coisa bem interessante. No início, a guerra era de pau e pedra. Depois veio o fuzil. Depois, a Segunda Guerra Mundial, com bombas para lá e para cá. Com a quarta, a força atômica. E a quinta? E a força moral. Não. Voltamos novamente lá atrás, que é briga de pau e pedra. Mas, infelizmente, terminamos. Vai haver o nosso. sempre essa reação, porque espíritos são criados simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Ele tem que passar todas as... Durante esse trajeto, haverá vez que ele vai vacilar. Mas é fundamental que ele entenda que o caminho é esse. Perfeito. Pessoal, infelizmente o nosso tempo esgotou-se, tá certo? Nós desejamos a todos uma excelente semana. Porque a reencarnação é a solução dos nossos problemas. As suas considerações finais, Gama. Nós sabemos que existe a verdade em tudo. Poderemos caminhar tentando ir ao encontro da verdade. Mas é, acima de tudo, necessário que a gente caminhe na grande verdade, que é a nossa transformação universal em homens de bem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí atingiremos, sim, a perfeição absoluta que nós estamos lutando, desde que o tempo é tempo, para que então consigamos fazer que se implante na Terra um sentimento de amor que conduza todos os seus habitantes à luz eterna, onde o mal também será sempre excluído, e por isso a nossa evolução não pode ficar para todo sempre. Tem que caminhar o mais rápido possível para frente e para o alto, onde Jesus nos espera, todos os espíritos superiores. Que assim seja. TVC, a TV do Correio da Manhã.